Fala, gurizada! Começando o Bairrista FC com Kleber Grabowska, com Júnior Maicá, com o convidado da terça, um dos convidados da terça, Fernando Carvalho, e daqui a pouco, Bebeto, tetracampeão mundial de futebol. A propósito, Fernando, eu nunca sei se tu tá em Porto Alegre ou na praia, onde é que tu anda, rapaz? Bom, boa tarde a todos, Kleber, Maicá, Benfica, o Bebeto deve estar chegando aí. Hoje estou em Porto Alegre. Estou em Porto Alegre porque está muito frio lá, né? Está muito frio e aqui, já com condições de fazer exercício, porque o grande problema de ir para a praia, no meu caso, é porque lá eu conseguia fazer exercício, coisa que eu gosto, né? Porque a vida é a mesma, né? Eu não faço nada lá, nem faço nada aqui, infelizmente. Terça-feira, conversa com vocês, algumas lives, mas o meu trabalho efetivamente está programado para reiniciar no dia 23 de julho. Né? Tomara que eu consiga até 23 de julho, que eu não, que as pessoas consigam colocar o Estado aqui e fora daqui em condições para que eu consiga reiniciar a minha atividade. É verdade, mas já visse, né, Maicá, que o homem foge do frio. Eu já vou te dizer, Silvio, os cenários são os seguintes. Quando ele parece que tá no Louvre, é Porto Alegre. Quando parece que é Madrid, é praia, viu? E nessa quarentena... Ah, perfeito. Perfeito. E nessa quarentena... O cenário já indica isso. Olha só ali atrás, Maicá. Não precisa. Tô bem. Vê se tu enxerga. Tô bem, não precisa. Já entendi. E nós, nessa quarentena, né, Silvio? Nós estamos que nem pinto de granja, né? Liga a luz, a gente come, apaga a luz, a gente dorme. Exatamente. Agora, o dormir não é bem assim, né? Porque é incrível a pandemia, porque daqui a pouco o cara acorda e leva um tempão para voltar a dormir, né? Eu tô com seríssimos problemas para dormir. Difícil pegar no sono e o sono muito leve, fico acordando a noite toda, tá complicado. Também assim, Kleber? Não, de jeito nenhum. Direto, dormindo mais do que posso. Pena que eu tenho que acordar muito cedo, né? Senão ia ser uma bela manhã de sono. O Fernando Carvalho tá programando a volta para 23 de julho, né? Mas se ele falar com o pessoal da Federação Carioca, consegue voltar sábado já. Tudo ligeirinho lá. Não, mas é no Rio. Minha atividade é no Rio, né? Ah, então vai ser já. Então já vai essa semana, tá tudo voltando ao normal, rapaz. Pois é, pelo que eu estou vendo, só que é na CBF. É a primeira a abertura do curso de gestão esportiva de executivo de futebol em Petrópolis. No dia 23 de julho está marcado. Eu devo estar lá nesse dia. Então, até lá, tem que ficar em casa, fazendo churrasco, de vez em quando, frutos do mar, né? Vendo filme, lendo, ouvindo vocês, vendo vocês, participando do programa. Essa é a minha vida. Petrópolis, tu vai pegar um friozinho lá do inverno, hein? Pois é, lá tá frio, né? Lá tá frio. Tu consegue dormir normalmente durante essa época aí, ô Fernando? Olha, eu tenho dormido pouco, eu tenho dormido cedo, né? Coisa que nunca aconteceu. Eu sempre fui de dormir 1 hora, meia hora, 1 hora. Agora tenho dormido 11h30, mas tenho acordado 5 horas, né? Acordo 5 horas. Tenho dormido muito pouco. Isso? Mas para que isso? Para que acordar? Não sei, eu também não sei. Eu também não tenho explicação. Essa mudança de hábito é recente, ela aconteceu a partir de março desse ano. Não consigo dormir mais, acordo e não durmo mais. Que coisa, isso é impressionante, mas isso afeta muita gente aí pelo país, cara. Tem esse tipo de problema mesmo. Quer dizer, onde é que está o negócio da pandemia que determina isso? Será que é algum grau de tensão? O que é isso? Eu acho que deve ser, Benfica. Sinceramente, no meu caso, eu acho que deve ser porque a gente fica... Eu sempre fui rigoroso nos meus compromissos, né? E cumpro os compromissos. Aí, de repente, passa a não ter receita, passa a continuar tendo as despesas, né? Fica aquela sensação de não fazer as coisas que devia fazer, não por mim, né? Porque estou sempre à disposição, estou sempre pronto, mas não faço. Então, isso vai me deixando, né, com uma certa ansiedade, né? Também, talvez pela idade, mas realmente eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com essa sensação de não cumprir o dever, né? Eu acho que tem a ver com isso. Bom, Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista e RDC TV, vocês chegaram a falar a respeito do assunto brincando com o Fernando Carvalho, mas a verdade é essa. Como pode, Kleber, o futebol está voltando nessa semana no Rio de Janeiro, como pode isso, hein? Bom, hoje até pela manhã, Rio de Janeiro era o segundo lugar em caso de mortes no Brasil, com 7.728 vítimas, 80.946 casos registrados e a maior taxa de letalidade, 9,55%, a maior letalidade, a maior taxa de letalidade no Brasil. E com esses números, o Rio de Janeiro acha que está em condições
de voltar à normalidade no futebol, mesmo que com portões fechados, né? A pressão do Flamengo valeu muito e eu fico pensando assim, como é paradoxal essa nossa realidade, porque aqui no Rio Grande do Sul, a gente que tem o quê? Tem 360 mortes em todo o estado, né? A gente foi o estado que melhor se preparou, que largou na frente nesse resguardo em relação, e mesmo assim a gente está cheio de cuidado. O Caxias interrompeu as suas atividades, o Caxias está pensando em mudar de cidade para voltar a treinar, o Grêmio Internacional, com todo o prestígio que tem dentro do estado, não conseguiram dobrar o prefeito Nelson Marquesan. Aqui a coisa é feita com muito mais rigor, e eu não sei por que essa pressa de voltar para o Campeonato Carioca, voltar às atividades lá, porque daqui a pouquinho terminou o estadual, né, vai ter que esperar o Brasil inteiro se organizar para ter um Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que é incoerente o que está sendo feito lá. Kleber, aliás, Fernando, que notícias tu tem disso em relação à volta do futebol tão antecipadamente lá no Rio? Não, as notícias que eu tenho são as mesmas que vocês estão transmitindo, que o Kleber está comentando, né? São as notícias da imprensa, não tem outras informações, porque eu estou acompanhando, os clubes lá estão divididos, né? Nós temos Vasco e Flamengo de um lado, Fluminense e Botafogo de outro, resistindo o Fluminense e o Botafogo, né? Resistindo a retomada, com sérios problemas financeiros, né? Com talvez esse encontro de jogadores no dia a dia, né, não seja bom também para o próprio funcionamento dos dois clubes, que estão com salários atrasados, com receitas escassas, ao contrário do Flamengo. O Vasco também está na mesma situação, mas o Flamengo está numa situação melhor. E também eu acho apressado, né, Benfica? Eu acho apressado. A gente vê que não há uma definição sanitária a respeito, né? A definição sempre é contra. A definição sanitária é sempre contra. Os pareceres médicos são sempre contrários a que se evolua numa abertura maior, principalmente desse tipo de espetáculo. Por outro lado, os clubes aí necessitam voltar à atividade, necessitam mostrar seus atletas para a televisão, para o público em geral, para o patrocinador. Realmente é uma situação de muita dificuldade. Eu vejo que a gente vai sofrer. Nós teremos, o futebol em si terá sequelas muito fortes aí. Tem clubes que não conseguirão se manter num nível razoável, perderão jogadores, né? É um momento de apelar para a compreensão de profissionais, de atletas, né? Principalmente aqueles que poderão se tornar livres diante de inadimplência dos clubes. Isso acontecerá, né? Isso acontecerá, já está acontecendo, e tomara que nós não tenhamos aí um enfraquecimento demasiado e um distanciamento também demasiado entre uns clubes de maior poder aquisitivo, de maior possibilidade de encontrar receitas, com outros que não têm as mesmas possibilidades. Perfeito. Maiká, o Bebeto já está em contato conosco, Maiká? Sim, o Bebeto está com a gente já, Silvio. Muito bem. Aqui. Olha, tá aí. Falar com vocês aí. Prazer é nosso, tetracampeão mundial de futebol, Bebeto. E Fernando Carvalho, interessante, o Fernando tem uma amizade com o Bebeto e através dessa amizade ele viabilizou a participação do Bebeto aqui nessa nossa live, nesse nosso programa. O interessante, Fernando, é que o Bebeto está entrando no programa exatamente no dia do aniversário do Maracanã. 70 anos de Maracanã, sendo ele, Bebeto, um dos personagens desta história do Maracanã. Seja bem-vindo, Bebeto. Obrigado. É um prazer aí falar com vocês aí, participar aí do programa. E 70 anos de existência, o Maracanã, né? Eu falei que eu joguei em vários estádios assim importantes, né? O Wembley, né, que é o templo sagrado do futebol, mas o Maracanã era especial. Não tem jeito. E quando eu entrava ali, eu tinha que fazer gol, eu tinha que ganhar. E graças a Deus, eu estou entre os 10 maiores artilheiros da história do Maracanã. Olha só. Fernando, tu que tem essa relação de amizade com o Bebeto, faz a saudação aí pro Bebeto aí, Fernando. Bom, Bebeto, prazer muito grande estar em contato contigo, te agradeço muito aceitares o convite de participar conosco. Eu sou um convidado que acaba tendo uma participação aí na produção, né, do programa de terça-feira, e agradeço muito. Eu conheço o Bebeto há muitos anos pelo seu destaque, pela sua postura, como uma pessoa de bem, além de ser ter sido um extraordinário jogador. E recentemente nos conhecemos, né, pessoalmente. Eu já o conhecia, nos conhecemos em Portugal, para onde eu viajava seguidas vezes, porque o Cianorte tinha atletas da sua parceria com Vitória de Guimarães. O Bebeto tinha o Matheus, seu filho, que joga ainda no Vitória de Guimarães.
E lá travamos a relação e, por isso, depois passamos a ter um certo contato, afora a admiração antiga que eu tenho por ele, pelo próprio Matheus, que é um jogador que eu também admiro. Na Europa mudou completamente sua característica, passou a ser um jogador que está jogando mais atrás, é um jogador competitivo e até um atleta que eu recomendo para os clubes brasileiros, que quem quiser um meia canhoto, que tem combatividade na meia cancha, tem um excelente arremate, além de outras características de qualidade. Matheus Oliveira seria uma grande indicação nesse momento. É isso aí, Bebeto? Com certeza. A Fernando viu os jogos lá e acompanhou com a gente lá. O Matheus realmente estava faltando ele, essa marcação assim forte, né? E ele aprendeu a marcar muito lá com o treinador lá. O treinador dele foi o Jorge Jesus, né? Que pediu a contratação dele para o Sporting, né? Na época que Jorge Jesus estava lá. E ele cresceu, amadureceu também. E eu vi grandes partidas dele. Ele tem um potencial muito grande mesmo. O Fernando viu isso. Cara, Fernando, na hora que ele fala do filho do Matheus, evidentemente que eu lembro, Maiká, Kleber, Grabowska, que são os participantes do programa, da Copa de 1994. Foi a primeira Copa que eu fiz como repórter esportivo da Gaúcha. E eu estava naquele estádio em Dallas. Curiosamente, naquele lado onde o Bebeto acabou fazendo aquele gol. E aí foi fazer o movimento embalando o Nenê, porque o Matheus estava por nascer ou tinha nascido. Mas foi talvez o teu momento naquela Copa do Mundo, afora ter sido tetracampeão mundial, o teu momento de maior emoção, eu imagino, hein, Bebeto? É verdade, é verdade. Rapaz, quando fala de família, né, cara? Família é a base de tudo, né, cara? É o alicerce, né? Pô, eu tava longe, rapaz. O Matheus foi o único filho que eu não vi nascer, né, cara? Os outros dois, quando nasceram, eu tava ali para pegar nos meus braços, colocar nos meus braços. E aí, quando eu fiz o gol, eu fui dormir no dia anterior, orei, pedi a Deus que me desse a oportunidade de fazer o gol com meu filho. E a oportunidade veio, né? Romário saindo de impedimento, a bola rebatida de cabeça, se eu não me engano, foi o Branco. E aí, quando eu vi a bola entrando, passando, e o Romário saindo de impedimento, aí entrei com bola e tudo, driblei o zagueiro, driblei o goleiro, e aí saí para comemorar, como se estivesse botando o Matheus nos meus braços, né? Eu não estava longe, e aí veio o Mazinho, o Mário, não falei nada com ele, eu acho que é por isso que ficou marcado, cara. Eu fiz tantos gols importantes na minha vida que decidiram o campeonato, mas todo mundo só lembra do gol do Matheus, rapaz. É impressionante. Impressionante isso. O Bebeto, mas é legal. Bebeto, eu posso dizer que eu lembro de 2 gols que tu fez em cima do meu time, que até hoje estão atravessados na minha garganta. Aquele campeonato da Copa União, os 2 gols que tu fez, um aqui em Porto Alegre e outro lá no Maracanã, que decidiu, em cima do Tafarel, tu lembra? Eu estava naquele jogo. Claro, não esqueço. Então tu pode ter certeza que eu lembro esse do Matheus, mas lembro os outros 2 também, pode ter certeza. Eu, quando jogava também em Porto Alegre, eu gostava de jogar. Para mim, o melhor gramado do Brasil era do Internacional. Eu gostava de jogar ali com a seleção, com o Flamengo, porque o gramado era perfeito, a bola rolava maravilhosamente bem. Para mim, foi o melhor gramado naquela época da gente, do Brasil, era o gramado do estádio Beira-Rio ali, de Porto Alegre. Maiká, fala com o Bebeto aí, Maiká. Olha, Silvio, eu sou o mais moço do grupo, né? Eu sou a categoria de base aqui. E eu já falei milhares de vezes pra vocês. Eu tô desde ontem nervoso, porque eu já falei várias vezes pra vocês, as pessoas não acreditam, mas eu sou um torcedor fiel da seleção brasileira. Claro que às vezes tem aqueles amistosos terça, quarta-feira, 3h30 da tarde, Brasil e Islândia, que aí a gente olha meio de canto de olho. Mas Copa América, Brasil e Argentina, qualquer Brasil e Argentina, até no botão, e Copa do Mundo é especial. Mas... E a culpa, Silvio, é desse rapaz aí, dessa dupla, Bebeto e Romário, porque em 93, ali, quando começa a despertar de fato pro futebol, vem aquele jogo emblemático no Maracanã, né, o Brasil e Uruguai, e aquela campanha na Copa de 94, eu me arrepio de falar,
o gol do Bebeto contra os Estados Unidos, o Eu Te Amo pro Romário, aquela Copa ali de matar aula para ficar em casa vendo os jogos, foi a minha Copa, assim, a Copa de 94 tem um lugar especial no meu coração, e o Bebeto foi um ídolo da minha vida, tentava dar uns, quando eu tinha menos peso, né, tentava dar uns voleios que nem ele fazia. Então é uma honra estar falando contigo, Bebeto, um prazer, tô de fato emocionado. Meu, aqui tem um grande fã teu. Obrigado aí pelo carinho aí, cara. É verdade, rapaz. E jogar contra a Argentina é sempre muito bom, né? Eu tinha até a camisa do La Corunha, eu posso provar com fotos que eu tinha a camisa do La Corunha da época do Bebeto também. Eu acredito. Porque foi um momento especial. Pelo carinho. Eu queria fazer uma pergunta pro Bebeto, então, já que a gente tá nesse dia especial aí, né, dos 70 anos do Maracanã, se esse Brasil-Uruguai, aquela Copa América também, que ele faz o golaço de voleio, enfim, algum jogo especial que ele lembra do Maracanã com mais carinho, assim. Aquele gol ali, me lembro também, né, de 87, lá, como o Fernando falou, a Copa União, cara, que Campeonato Brasileiro aí, os melhores times do Brasil, e foi um gol muito importante para todos nós aqui, flamenguistas, né? E esse gol contra a Argentina, cara, a Argentina de Maradona, né, cara? Um timaço da Argentina, e dominamos o jogo completamente, né, cara? E falar da dupla Bebeto e Romário, cara, eu sempre falo isso, né, cara? Eu acho que nós fizemos história. Só duas duplas nunca perderam jogando pela seleção, né? Jogando juntos, né? Foi o Bebeto e Romário, e a outra... Garrincha. A Garrincha, velho. É brincadeira isso? Poxa, então eu agradeço muito a Deus, cara, de ter me dado o dom de jogar futebol, de poder ter construído uma história bonita. Sempre, quando entrava em campo, estava procurando fazer sempre o melhor, sempre pensando no grupo, porque sozinho a gente não conquista nada, né? Se não tivesse aquele time ali, aquela seleção, aquele grupo formado ali, aquela base, isso tudo seria impossível. O Bebeto Romário não ia aparecer nunca. Quem faz o gol é que leva sempre a fama, né? Mas eu acho que se não tivesse aquela união, aquela determinação de todos ali, cara, a gente não ia conquistar nada, não, cara. Então... Kleber Grabowska, fala aí com o Bebeto, Kleber. Um abraço, Bebeto. Estava falando aqui com a minha esposa, ela perguntou quem é que vai participar do programa hoje. Ô, Kleber, parei um pouquinho. E que camiseta é essa aí no fundo? Essa é uma homenagem, né? É o varal temático, né? Semana passada o Fred estava Vitória, meu Vitória! Exatamente. Caramba, rapaz, que legal! Que legal, cara. Aí eu decorei o quarto, a única coisa decente do quarto é esse varal aqui. O Bebeto estava falando com a minha esposa, ela perguntou quem vai participar do programa hoje. Daí eu disse, o Fernando Carvalho e o Bebeto. Ela disse, que Bebeto? O Bebeto. Ela fez assim, aquele Bebeto? Para ver como as pessoas se ligam nesse gesto. Verdade, né? rapaz. Semana passada a gente estava entrevistando o Tita, né? E o Tita estava fazendo a comparação que é puxada pelo grande momento do Flamengo do Jorge Jesus com o Flamengo do Zico, do Tita, enfim, né? Aquele Flamengo campeão da Libertadores. Mas no meio do caminho tem um outro Flamengo que me chama a atenção, que eu acho um baita time, só que teve vida curta, que tinha Renato Portaluppi, Bebeto, Zinho, bem novinho, Ailton, Zico, Andrade, Leonardo, Jorginho, os dois laterais, o Leandro jogando zagueiro, o Edinho na zaga e o Zé Carlos. Né, que foi que derrubou o Inter na final. Fala desse Flamengo. Desse Flamengo, 5 foram tetracampeões do mundo. Eu, Leonardo, Zinho, Jorginho e Aldair, que era a reserva do Edinho e do Leandro. Aí não precisa falar mais nada, né, cara? Caramba, 5 foram tetracampeões do mundo. Esse time era um timaço. E jogando, rapaz, do lado de um cara que eu sempre me espelhei, né? Que foi o Zico, né? Esse cara foi o cara que me ajudou muito. Na minha chegada no Flamengo, eu fui recebido assim por esses caras, né? Zico, Adílio, Andrade, Moza, Leandro. Esses caras me receberam com muito carinho. E eu agradeço muito a todos eles, né? Sem dúvida nenhuma. Rapaz, eu fui um cara abençoado mesmo, porque
chegar do Vitória da Bahia, né? Que foi o início de tudo do meu clube, que eu tenho uma paixão, um amor muito grande pelo Vitória, né? Sempre fui torcedor do Vitória, fanático mesmo, de frequentar a Fonte Nova. E depois ter ido para o Flamengo e ser recebido por esses caras, velho, foi demais. O Júnior também. Esses caras fazem parte da minha vida e da minha família também, cara. E esse Fernando. foi teu primeiro grande título, Roberto? Em 83 eu já tinha disputado o Brasileiro com o Flamengo também, né? Eu estava já começando já a carreira e no Flamengo profissional e cheguei a jogar contra o Santos, entrei contra o Santos e aí veio 86 também, conquistei o Campeonato Carioca também, fui artilheiro do campeonato e outros títulos aí, né? Com o Flamengo é um clube que está no meu coração aqui, né, velho? Tem jeito, foi ali que eu conheci minha esposa, né? Depois eu jogava vôlei no Flamengo. Estamos juntos até hoje, graças a Deus. Então, o Flamengo faz parte da minha vida, né? Tem jeito. Ô, Fernando, O Vasco também tem um carinho muito grande, o Botafogo também, que eu joguei. Bebeto, a propósito, como é que foi a transição Flamengo-Vasco? Em se tratando de dois com grande rivalidade, deve ter sido difícil emocionalmente para ti, né? Conviver passar por aquilo, mesmo sendo um profissional de primeira linha, né? A emoção sempre faz sentido, né? Foi muito difícil mesmo. Na verdade, eu não queria nem sair do Flamengo, né? Quando recebi a proposta, né? E aí eu fiz tudo para renovar, né, o contrato com o Flamengo, né? No outro contrato que eu tinha feito, o Flamengo me deu. O Flamengo não, né? O Flamengo é muito grande. A diretoria na época, né? O presidente Gilberto Cardoso Filho. Eles me deram 10 promissórias, nenhuma tinha fundo. Né? Quando eu trouxe a minha família para morar no Rio comigo, eu tive a felicidade, quando eu saí do Vitória, fui para o Flamengo, e ficamos 1 ano e pouco juntos, 2 anos com meu irmão, e em uma dessas férias, né, final de ano, meu irmão viajou no avião com o Figueiredo e terminou o avião caindo e eu perdi meu irmão, que foi uma tristeza muito grande no coração. E aí eu tinha parado até de jogar, rapaz, eu tinha deixado. Não queria voltar mais para o Rio de Janeiro, fiquei um pouco assustado. Digo, não fico mais aqui, lembra muito meu irmão. E aí eu voltei para Salvador e fiquei lá. E já tinha parado, não quero jogar mais bola. E foi aí que minha mãe, meu pai, meus outros irmãos, né? Somos 10 no total. Minha mãe teve 8 e adotou mais 2. Então somos 10, agora 9, né? Somos 9. E aí minha mãe disse, não, eu vou com você, vamos todo mundo, e a gente vai para o Rio de Janeiro, você vai voltar a jogar bola assim, é o seu sonho. E aí foi que eu retornei para o Rio de Janeiro, o Jorge Elal foi fundamental na minha volta para o Rio de Janeiro. Ele foi no Salvador, conseguiu convencer meus pais, e aí eu voltei a jogar. E aconteceu isso. E eu nunca pensei, rapaz, de sair do Flamengo, nunca. Fiz tudo para jogar. Gilberto, quem conversava comigo era o Elal. Pô, eu ia te dar o que você está pedindo. Eu pedi menos da metade do que ia ganhar no Vasco. E eles não acreditaram, né? O Gilberto não acreditou. E aí eu tive que sair, cara. Eu, profissional que sempre fui. E aí desisti. Na época, o presidente, o Kleber, foi na concentração, o Márcio Braga. E aí eu tinha desistido, mas aí meu procurador foi um cara que me bancou quando eu mais precisei, né? Porque eu tinha levado todo mundo, eu tinha que pagar a casa. Eu comprei uma casa nessa minha volta para o Rio de Janeiro. E aí eu tinha que pagar a casa e não tinha dinheiro, porque as promissórias não tinham fundo.
E aí foi que o meu procurador, que é José Moraes, na época era, e aí ele me bancou as 10 promissórias, e aí ele falou, não, eu já dei a palavra ao pessoal do Vasco, se você desistir, eu vou te largar. Eu tenho um reconhecimento pelas pessoas que me ajudaram, né, na minha vida. Né? E o Zé foi um cara que me ajudou muito no momento que eu mais precisei ali, ele estava ali presente. E aí aconteceu isso, né, Fernando? Eu recebi uma proposta dessa. Eu ia ganhar a mesma coisa que o melhor jogador da Europa ganhava. Aí eu estou aqui no meu país. Eu tinha tido uma proposta da Juventus, do Borussia Dortmund também, veio de novo do Bayern de Munique. Mas aí eu preferi ficar no Brasil, no Vasco da Gama, e foi muito importante, cara. Eu tenho muito carinho pelaquela torcida, porque me esperaram, né? Teve paciência comigo, que logo quando eu cheguei eu me machuquei, saí da Copa América. Quando voltei, comecei no Vasco, me machuquei, fiquei quase 4 meses parado, e eles me esperaram. E aí, quando eu comecei a jogar, fui campeão brasileiro, né, com o Vasco. Eu tinha que retribuir todo o carinho que essa torcida teve comigo. Mas eu sou flamenguista, não tem jeito, né? E na hora do primeiro clássico... acima de tudo, né? É. Claro, claro. E na hora do primeiro clássico contra o Flamengo, hein? Rapaz, foi muito difícil. Eu fui expulso, rapaz. Foi a primeira expulsão que eu tive na minha vida, rapaz. Eu nunca... Meu Deus, que vergonha, velho. Sinceramente, e foi com meu irmão, o Zé Carlos, né, que Deus o tenha no bom lugar, que também foi. Eu tenho certeza que está com Jesus. Brincando, uma brincadeira da gente, cara. Terminou o juiz expulsando eu e ele. Foi uma loucura. Foi muito difícil para mim. Mas depois da primeira, depois aí veio a segunda, aí eu já comecei a... Porque o impacto, né? Evidentemente, que vem no primeiro, né? O impacto vem no primeiro jogo, né? Claro. Imagina jogar contra o Flamengo. Depois, Meu Deus amado, que tristeza foi, né? Fala, Fernando. Mas também tem coisas muito marcantes, né, na tua vida que eu acompanhei, né, em quase todos os momentos, porque sou um apreciador do futebol. Depois teve um jogo histórico lá contra o Real Madrid, que fosse protagonista. Como é que foi aquele jogo? Como é que foi aquela emoção de ser aquele destaque todo contra o Real Madrid, o grande clube espanhol, com o La Coruña, para onde tu foi depois do Vasco? Fernandinho, jogar contra esses times, rapaz, era muito gostoso, né? Porque a gente, quando eu cheguei no Deportivo, o primeiro jogo fomos jogar contra o Real Madrid, e eu senti os jogadores muito apreensivos, né? Com medo de entrar em campo, de jogar. Aí eu falei para eles, eu disse, nós podemos ganhar desses caras. Né? Vamos lá, cara, vamos ganhar. Começou o jogo 2-0 para eles, né? Os caras botaram 2-0. Eu disse, meu Deus. Aí, terminando o primeiro tempo, eu fiz o primeiro. 2-1, né? E aí a gente em cima deles, Aí terminou o primeiro tempo, eu disse, viu? Nós podemos ganhar desse time, cara. Vamos que podemos. E aí, rapaz, quando retornamos, eu virei o jogo. 3-2, eu fiz os 3. E jogava até o Ricardo Rocha, né? Meu irmãozinho. O Ricardo, aí, 3-2. Aí, quando eu entrei, quando voltei, terminou o jogo, todo mundo veio me abraçar. Eu jogava com o Mauro Silva lá também, né? Chegamos juntos, eu e Mauro. E aí, rapaz, aí depois veio o Barcelona, 1-0, eu fiz o gol da vitória, e aí acabou. Aí depois desse dia, Real Madrid e Barcelona, quando ia jogar no Deportivo lá em Riachão, contra o Deportivo em Riachão, eles já iam preocupados, porque eles sabiam que eles iam perder. E não deu outra. Fala, Kleber. Eu queria até perguntar para o Bebeto como é que se montou aquele La Coruña, né? Que, por detalhe, não fosse errar um pênalti na última rodada, seria campeão espanhol, né? E qual é a diferença que tem hoje, né, no futebol espanhol, que coloca o Real Madrid, o Barcelona e um pouquinho abaixo o Atlético de Madrid num patamar bem mais elevado em relação aos outros times? Eu acho que, rapaz,
o que eu acho, Jorge, que para tudo é planejamento, né, cara? Os melhores momentos do Deportivo foram com os brasileiros, né? A verdade é essa. Quando chegou eu, Mauro, e Mauro conseguiu me convencer também, né, Maurinho, vamos, que a gente vai fazer esse time forte aí. Eu tinha uma proposta, eu tinha já um pré-contrato assinado com o Borussia Dortmund, né? Que era o time que jogava a Copa da UEFA e tal. E aí eu conversei com o Júnior, conversei com o Roberto Dinamite, com o Zico. E eles falaram para mim, Beto, vai para o Deportivo, cara. Vai para o Deportivo, que lá você vai se dar bem, porque o clima é outro. A Alemanha é muito frio e tal. E aí, rapaz, eu terminei decidindo. Aí eu falei com o presidente na época, o Augusto César Londoio, eu falei para ele que estava jogando a promoção para ver se se manter na primeira ou descia para a segunda. Aí eu falei para ele, eu disse, olha, se vocês descerem para a segunda, não conte comigo, não. Aí eu falei até com o Maurício, eu digo, Maurício, se for para a segunda, não conte comigo, não. E aí a gente já sabia, né, cara? Eu conversei com o Leonardo lá, e o Leonardo falou assim para mim, olha, eu te conheço, você é um vencedor, você não gosta de perder. Deportivo, você vai lutar para não cair para a segunda. Aí eu fiquei olhando assim, tipo, Leonardo, eu já tinha desistido, né? Mas aí depois que eu conversei com esse pessoal, né, com o Zico, com o Júnior e com o Roberto, e todos falaram, não, você tem que ir para o Deportivo mesmo. E aí, rapaz, o Deportivo conseguiu se manter na primeira, né? E o presidente ficava na porta da minha casa me esperando. Eu saía para jantar com minha esposa e ele ficava me esperando para poder falar comigo, conversar comigo, que eu tinha que ir para lá. Foi uma loucura, foi uma marcação assim, cara. Acho que foi a pior marcação que eu tive na minha vida, foi o presidente. Na porta da minha casa aqui no Brasil, rapaz. Eu chegava, tomava até um susto. Eu disse, o que é que foi? Não, você tem que ir com a gente. Rapaz, o cara ficou encarnando em cima de mim. Assim. Foi difícil demais sair dessa marcação. Aí eu combinei com ele, eu disse, não, se vocês se mantiverem na primeira, eu vou para o Deportivo. E aí, rapaz, quando eu recebo o telefone, Fernandinho, e o presidente feliz demais, puxa, ficamos na primeira, agora você vem. Aí eu baixei assim o telefone para minha esposa, eu digo, agora ferrou, eu vou ter que ir, já dei minha palavra. Aí não deu outra, né, cara? Aí eu já tinha dado a palavra para ele, e aí fui para o Deportivo, ele disse que tinha grandes jogadores lá, e realmente tinha grandes jogadores, o Duque, o Fran, e estava chegando 2 do Real Madrid, mais 2 do Valência, e ele foi pegando assim, 2 de cada time, entendeu? E aí formamos um time realmente que fez história, agora mesmo está completando 25 anos, vou até falar com eles também, 25 anos que o Deportivo... Praticamente foi o primeiro título, né, que o Deportivo conquistou, né? Que não tinha até o momento da nossa chegada, não tinha conquistado assim, praticamente nada. E aí colocamos o Deportivo na Liga da Europa, né? Que hoje é a Liga da Europa. E fez a Copa do Rei, lá no Bernabéu, em cima do Valência. E aí a gente foi fazer... Todos os jogadores, eu, Mauro, e depois trouxemos o Donato, né? E Donato foi jogar com a gente lá. E formamos um grande time, cara. O Super Depo, né? Que até hoje todo mundo reconhece a qualidade da gente, né? Na época, quando eu cheguei, o Deportivo tinha 3 mil sócios. Quando eu saí, 45 mil sócios, tiveram que ampliar o estádio. Eu sou o maior artilheiro da história do Deportivo, eu bati todos os recordes lá na Espanha. 5 gols numa partida, e os 4 últimos gols que eu fiz, né, estava 1-0, faltando 4 minutos para terminar o jogo. Eu fiz 4 gols, assim, cada minuto eu fiz o gol, né? O recorde, foram 27 jogadores que conseguiram bater esse recorde.
e até hoje não conseguiram bater, né? Quer fazer em 4 minutos, 4 gols. E ver outra história também, que foi ter feito um gol em cada equipe que eu joguei. Foi um recorde também na Espanha, né? Então, Jogou no Sevilha, depois jogou no Sevilha também, né? Em seguida. Mas o Sevilha foi muito rápido, Fernandinho. Eu passei muito rápido, porque eu joguei 3 partidas e na época teve um problema lá com o presidente, foi o cara que tinha me levado, e o treinador falou comigo, que foi o Camacho, né? Disse, vamos embora, que isso aqui vai afundar. E não deu outra, cara. Foi uma confusão danada, o presidente expulsaram o presidente, saiu toda a diretoria, não pagava a gente. E o Camacho disse, vamos embora, vamos embora. E foi quando apareceu o Vitória, né, com o Banco Excel. E aí retornei para meu clube, onde iniciei a minha vida, a minha carreira. E fomos tricampeões baianos e campeão do Nordeste, em cima do Bahia, que é sempre muito mais gostoso. Muito bem, esse aí é o Bebeto, o tetracampeão mundial Bebeto, convidado deste nosso Bairrista FC na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Aliás, o Bebeto, como ele mesmo referiu no início do programa, um integrante de uma das duplas mais importantes e extraordinárias na história da seleção brasileira. Realmente, a história da seleção brasileira tem 2 duplas de atacantes que, quando eles jogaram juntos, nunca perdeu. Pelé com Garrincha, Bebeto com Romário. Uma dupla que já começou antes da Copa de 94. É bom que se diga, por exemplo, a gente está lembrando da Copa América de 1989. Diga, Maicá. Eu queria perguntar para o Bebeto, Silvio, ele que foi um cara que, né, de tantas histórias, que atuou em tantos palcos históricos do futebol, ele citou o Wembley, tem esses jogos incríveis no Maracanã. Queria perguntar para o Bebeto se ele está assistindo esse novo futebol, né, temporário, mas novo futebol sem torcida. Como é que ele está enxergando esse momento aí? O futebol espanhol retornou, o futebol italiano. Amanhã retorna o campeonato inglês, né? Tem essa chance aí, essa medida meio absurda aí do campeonato carioca retornar. Mas eu pergunto para ele dentro de campo mesmo, como é que ele tá vendo o desempenho dos atletas, os jogos, se ele tá acompanhando e o quanto isso influencia, né? Um campeonato que a gente sabe que vai ser jogado sem torcida. Vai, cara, é um momento de reflexão de todos nós, né? E a gente tem que estar sempre se preocupando com o nosso bem maior, que são as nossas vidas, né? A vida do próximo também, né? Então, a gente tem que ter o maior cuidado, né, cara? Jogar com estádio, outra coisa, jogar com estádio vazio também, né? É difícil demais, né? Você tem que ter forças aí para se superar dentro de campo, procurar sempre fazer o melhor pelo seu clube. Mas minha preocupação maior é com a vida humana, né? Eu não sei, aqui não retornou ainda, né? Aí também, eu acho que também não retomou ainda o campeonato, né? Não retornou e a gente tem que ver bem direitinho, né, cara? Ainda não estamos ainda... Eu fico naquela preocupação, né, cara? Será que a gente ainda tá... Porque a pandemia está aí ainda, não foi embora ainda a pandemia, né, cara? Hoje não apareceu uma vacina, eu oro muito, muito a Deus para que possa enviar logo essa vacina, cara, e que as coisas voltem ao normal, né, cara? Então, quando começa a liberar muita coisa aqui, eu já fico, meu Deus, amado. Fico preocupado, né? Fico preocupado, eu já perdi amigos, principalmente na Alerj, né? Tivemos a infelicidade do nosso Gil Viana, que Deus o tenha no bom lugar. Um atleta, jogava bola aqui comigo, nossa peladinha de sempre aqui com os deputados. E um cara que uma saúde, assim, invejável, pegou essa Covid-19 de uma hora para outra, cara, 10 dias depois, foi embora. Então, a gente tem que ter a maior preocupação, né, cara?
Está muito aí o pessoal da saúde, né, cara? São as pessoas preparadas para isso, né, cara? Mas esse vírus pegou a gente, não só a gente, mas como todo mundo de surpresa, né, cara? É Começou verdade. lá na China e veio. Meu Deus, é uma preocupação que eu tenho, rapaz. Eu tenho orado muito a Deus para que possa estar enviando essa vacina logo aí, que volte ao normal. Claro que a gente temos a preocupação também com como é que eu posso falar, com a economia do país, né, cara? Eu sei que as pessoas têm que trabalhar, tem muita gente passando fome também, eu tenho aqui ajudado muita gente, eu não gosto de falar das coisas que eu faço, mas eu faço porque eu faço de coração e só Deus sabe os nossos corações, né? E Ele sabe que eu estou falando a verdade. Eu tenho ajudado muita gente aqui com cestas básicas, sabe, cara? Com os amigos ajudando. E a gente tem doando aqui tá doando muitas cestas básicas, porque tem muita gente passando fome nas comunidades. É verdade, Bebeto. Isso é uma preocupação nacional. A gente, evidentemente, que também está rezando e na torcida para que o mais breve possível a gente possa ter fim a este drama jamais vivido no Brasil nos últimos 100 anos. Agora, Bebeto, a Copa de 94. Há pouco a gente falou a respeito do jogo contra os Estados Unidos. E ali o Brasil também, dentro de campo, viveu um drama. Porque ainda no primeiro tempo, o Leonardo foi expulso. E o Brasil ficou só com 10 jogadores. Lá no final do segundo tempo, o Bebeto no passe do Romário, olha a dupla aí, ó, decidiu aquele jogo que talvez tenha sido o mais emblemático daquela Copa para a seleção brasileira. Agora, durante o jogo, o que passou na cabeça de vocês, especialmente quando o Leonardo foi expulso, hein, Bebeto? Ô, Silva, aquele jogo, para mim, cara, ali eu tive a certeza que o Brasil ia ser tetracampeão do mundo. Falei até com o Jorginho, né? Dia da Independência Norte-Americana, dia 4 de julho, que eu não esqueço. E eles entraram para fazer história em cima da gente, né? Eles entraram numa gritaria danada, que o americano ele tem esse patriotismo assim nas veias, né? Eles entraram realmente para fazer história mesmo, e eles tiveram oportunidade para isso. Né? E depois da expulsão do Leonardo, rapaz, foi uma dificuldade danada, viu? Ficamos preocupados. E aí, eu entro no vestiário, vou contar até uma história que eu já contei isso também. Eu vejo o Leonardo debaixo do chuveiro, sentado, chorando muito, preocupadíssimo com que o Brasil pudesse ter perdido aquele jogo ali. Ele estava numa preocupação impressionante, né? E aí eu fui até ele, cheguei e disse que eu vi Leonardo crescendo ali no Flamengo, né? Cresceu junto com a gente. E eu falei para ele, meu irmão, fica tranquilo que a gente vai ganhar essa partida e eu vou fazer o gol da vitória. Fique tranquilo. E ele me abraçou, chorando muito. Aí, rapaz, aí voltamos para o segundo tempo. Eu faço aquele gol ali, saio correndo, abraço o Romário, eu te amo. E aquele grupo ali era um grupo muito unido, cara. Até hoje, quando a gente se encontra, tem esse carinho, esse amor, tem telefone, a gente está sempre se falando. Com todos, né? Eu falo com todo mundo. Tafarel aí, estive junto lá na seleção também, como chefe da delegação. Encontrei com o Tafa, e outros que, né, que Bebeto? Campeões do mundo. Hein? Bebeto, Oi, tu falasse em história, tá? Eu vou te mostrar um negócio aqui agora. Vamos ver se aparece bem. Maiká, diz para mim, Kleber, se está aparecendo bem isso aqui. Tá, pode afastar mais um pouquinho. Afasta mais Vai indo. Aí, tá chegando aí. Pode subir um pouquinho agora. Levanta um pouquinho. Aí tá bom. Aí. Consegue ver, Bebeto? Consigo, pô, essa taça aí. Então, eu vou te contar essa história aqui. O Brasil ganhou dos Estados Unidos e foi jogar em Dallas contra a Holanda. A partida na volta, a partida do teu gol,
que tu fez o Nana Nenê com o Matheus. A partida era a volta do Branco e o Brasil foi alguns dias antes. E os jornalistas esportivos todos foram para lá. E nós, repórteres da Rádio Gaúcha, o Macedo e eu, nós paramos no mesmo hotel da seleção brasileira. O jogo contra a Holanda seria no sábado. Na quarta-feira à noite, o pessoal da CBF distribuiu para nós, jornalistas brasileiros que estávamos ali no hotel, esta revista aqui. Essa revista tem 26 anos. Aí eu encontrei o Branco, que era um amigo nosso aqui do Rio Grande do Sul e que voltaria naquela partida. E eu disse, Branco, eu tô com essa revista aqui e eu quero o autógrafo dos jogadores, Branco. E o Branco, deixa comigo, Benfica. E aí o Branco, isso era quarta noite. Na quinta noite, a gente tá no quarto para entrar no programa aqui e batem na porta. É o Branco. E ele disse assim, ó, vim tomar um chimarrão com os gaúchos, 2 dias antes da partida contra a Holanda. E aí ele ficou 2 horas conversando conosco e participando do programa. E aí ele me entregou esta revista. E nesta revista estão todos os autógrafos dos jogadores da seleção, inclusive o teu. Não sei se aparece aí, Maiká. Tá agora pode aproximar aí. Pode aproximar um pouquinho aí. De Mauro aí, Mauro Silva. Levanta um pouquinho. Aí? Vai levantando aí, levanta aí. Vai pro ladinho, vai pro ladinho. Muito, hein, velho? Mais pro lado, pro outro lado, Silvio, pro outro lado. Aí, levanta um pouquinho aí. Eu tô vendo. Raí, Mauro, eu, Vou levantar um pouquinho aí, agora vai aparecer. Todos os jogadores assinaram essa revista. Que é isso, Chico? Que ali que você tem aí, velho? Então, eu tenho um documento histórico, Fernando Carvalho, de 26 anos. Esse aqui eu tenho que guardar muito bem guardado, viu, Fernando? Viu, Bebeto? É verdade. É isso. Pô, isso aí vale ouro, velho. Meu Deus amado. Pô, Bebeto, eu queria... Branquinho é meu irmão, rapaz. Branquinho, eu tô sempre junto com ele aqui. Bebeto, esse gol dos Estados Unidos, quando tu recebe do Romário, tu chuta exatamente em cima da garrafinha de água do goleiro ali. Tu mirou naquela garrafinha, não? Todo mundo tá falando aquilo ali, você viu até como mira, rapaz. Aquilo ali. Na época, eu fui fazer um evento com o Tommy Miola e o Lala. E o Tom Miola disse que ele esperou uma pancada forte no alto, né, por cima. E quando eu baixei aquela bola ali, ele disse o que tinha que fazer, mano. Ele esperou a pancada, eu chapeei no canto. E aí Leonardo ficou doido. E quando eu voltei, depois no vestiário, Leonardo estava do mesmo jeito, ainda sentado, tomando água caindo na cabeça. Ele veio, me abraçou, todo molhado, me molhei todo. Mas foi muito legal, cara. Ali eu tive a certeza que íamos ser tetracampeões e que ninguém ia tirar isso da gente, não. Fala, Kleber. O Bebeto, e a outra Copa de 98? A França tinha tanta bola para fazer 3-0 ou foi o dia não do Brasil? Kleber, aquele jogo ali, meu Deus amado. O problema maior que nós tivemos, se a gente não tem o Ronaldinho, coitado do Ronaldinho, passou mal no dia do jogo. No dia do jogo, quando eu fui descendo para ir para o lanche, eu peguei o presidente, vinha subindo, eu digo, presidente, Copa do Mundo, a gente tem 4 anos, agora a saúde de Ronaldo está em primeiro lugar. Ele, não, Beto, o Ronaldo não vai jogar, o Ronaldo está indo para fazer exame. E aí, rapaz, quem vivenciou, rapaz, aquele momento ali, eu só vi o pessoal gritando, Bebeto, Bebeto, e eu estava dormindo com o Leonardo, né? Mesmo quarto com o Léo. E eu acordei assim, meio assustado. Eu disse, Léo, estão me chamando aí, cara. Estão gritando meu nome aí. Aí, Léo, não, rapaz. O pessoal são os torcedores da França. Aqui no dia anterior, os caras não deixaram a gente dormir, soltando morteiro, soltando fogo de artifício. E um barulho, rapaz, na madrugada, né? E aí Léo fez, não, rapaz, são os caras, rapaz, são os torcedores. Eu sabia que não era. Aí foi chegando mais próximo, foi aumentando a voz, chegou perto da minha, Bebeto, corre aqui. E quando eu abri a janela, cara, eu tô vendo Edmundo gritando, doutor, corre aqui, Ronaldo tá morrendo. Rapaz, que desespero, velho. E aí foi uma correria dentro da concentração, né? Para chamar o doutor.
E aí, rapaz, o Ronaldo estava passando mal, Cleber. Se a gente não tem... O Ronaldo aí foi fazer os exames. A pressão da gente foi o Zagallo emocionado, chorando, disse, vamos dar esse título para o Ronaldo. Edmundo já ia jogar. O pessoal, até o Zico, o Zagallo, disse, e aí, Beto? A gente está pensando em colocar Edmundo. O que você acha? Eu disse, poxa, jogamos junto no Vasco, fizemos uma grande dupla também. Pode colocar, não tem problema nenhum. Eu acho que encaixar bem. E aí não ia jogar. Quando está todo mundo vestido de roupa trocada, Edmundo já empolgado, né? Querendo jogar. Já estava louco para a gente conversando. Falando com ele, disse, pô, estamos juntos ali. E aí, quando entra Ronaldinho chorando, eu já falo, por favor, deixa eu jogar, joguei a Copa do Mundo toda. Você não vai me deixar jogar a final e tal. E foi uma confusão. E aí Edmundo já ficou irritado, chateado. E ele falava para mim, vai sobrar para mim, Beto, isso aí vai sobrar para mim. Aí não deu outra. Zagallo veio na direção aqui da gente, ele sentado junto comigo. Zagallo, Edmundo, você vai esperar aí que vai entrar Ronaldinho. E aí foi uma confusão danada. Foi a única vez que eu vi nosso capitão calado. Porque o Dunga fala demais, né? Meu irmãozinho, uma pessoa que eu amo, que eu tenho carinho assim, mas falava demais, e dava esporro e brigava com todo mundo. Foi a única vez que eu vi o meu capitão, nosso capitão Dunga, cabisbaixo, calado. E eu cheguei até ele e falei, meu irmão, reage aí, cara, que senão... Porque eu e o Dunga éramos jogadores mais experientes, né? Da Copa de 98, né? E aí ele fez, não, é verdade. Aí ele levantou para falar com o Edmundo, e aí começou a apaziguar tudo, falando com todos, não, calma, tranquilo, vamos lá. Então. Mas foi difícil demais, cara. E aí, Ronaldinho, quando começa o jogo, eu já fiquei, que ele já estivesse já passando mal de novo. Ficamos muito preocupados com a saúde dele. E aí perdemos o foco, né? E tomamos 2 gols, Maica, de Zidane, viu, Cleber? De cabeça. Zidane foi um dos maiores jogadores que, né? Mas cabecear, não sabia cabecear, fez 2 gols de cabeça. Nunca tinha feito gol. Nunca tinha feito. Não tinha feito um gol na Copa do Mundo. Aí não tem jeito, né? O craque, de vez em quando, aparece assim, de repente, né? Mas fez uma faltazinha no Leonardo, acho que no Leonardo, no Dunga, e terminou a gente. Aí já entramos totalmente. Não entramos totalmente focados, sabe? Ainda mais numa final de Copa do Mundo, e eles jogando na casa deles, né, cara? E aí não teve jeito, cara. Aí, infelizmente, porque era para ter conquistado as 2 Copas do Mundo, né? Porque em 90 eu me machuquei, não pude jogar. Mas em 94 e 98, era para ter conquistado 2, mas Deus não quis, né? Olha, nós temos mais 3 minutos de programa. E que programa, Fernando Carvalho? Baita programa. O Bebeto é uma figura querida, né? E traz aí um depoimento real de coisas que todos nós, como torcedores, gostaríamos de saber. E estamos sabendo hoje aqui no Bairrista com a participação dele. Eu saúdo. Mandar um beijo para meu irmãozinho Dunga, né? Que eu amo muito, ele sabe disso. E a todos aí do Sul, eu tenho muitos amigos aí, Luiz Carlos Vinck. Se você está aqui, vou citar todo mundo aí. Senão, eu não vou citar todo mundo, senão eu vou esquecer de alguns. Mas um beijo para todos aí, cara. O Dunga esteve no programa 3 semanas atrás. Ou 4. 3 semanas. Isso. Fazendo também um trabalho, como o Bebeto está fazendo aí, muito bom de assistência, acima de tudo, de atendimento social, ajudando pessoas que realmente estão necessitando muito nesse momento. Você tem um coração imenso, Silvio. Bebeto, eu não sei se tu gostou. Nós gostamos. Nós vamos ter que, marcar um novo papo aí, velho. Vou entrar na sessão daqui a pouco. 2 horas já estou...
Já está sendo chamado aí, ó. Já tô aqui, já viu? Então tá. Valeu. Obrigado Bebeto. a vocês aí, cara. Kleber, pô, Silvio, Maicá, Fernandinho, conta sempre comigo aí, velho. Isso aí. Grande abraço aí, muito obrigado. No Perfeito. coração aqui. Bebeto, muito obrigado. Até uma próxima aí, Bebeto. Beijo a todos aí, viu? Ok. Tá aí, Bebeto. Maicá, Kleber Grabowska. Foi o nosso convidado especial, tetracampeão mundial, o Bebeto. Acho que nós fizemos um bom programa. O que tu acha, Maicá, hein, Kleber? E tudo planejado, né? Não foi coincidência o Bebeto no dia dos 70 anos do Maracanã, foi tudo planejado. Você tem que deixar bem claro. Isso, cara. Olha, E vou dizer uma Silvio, coisa, Fernando, sobre esses 70 anos do Maracanã, ainda tem muita coisa, a gente tem que isso fazer já um chegou programa antes. especial tratando disso aqui. Não, hein? né? Sem dúvida, sem dúvida. A minha primeira viagem de avião foi para ver um jogo no Maracanã. É mesmo? É. Qual Aquele foi o jogo? Esses dias nós comentamos Inter e Flamengo 3-1 com aquele gol do Volmir. Foi Ah, a primeira perfeito. viagem de avião. Perfeito, perfeito. Maicá, foi tudo bem? Olha, Silvio, eu vou te dizer que eu fiquei de verdade emocionado, assim. O Bebeto é tudo que eu falei pra ele é verdade. É um dos grandes ídolos que eu tenho no futebol, uma memória, uma lembrança de uma época muito boa, né? Copa de 94, aquelas eliminatórias de 93, enfim, depois a seleção de 98 também, aquele La Corunha. O Bebeto é um grande cara também, e foi um grande craque, né? Acho que até ficou um pouco ofuscado por aquela coisa do Romário. O Bebeto foi um grande craque, foi muito importante na Copa de 94. É verdade. E um cara maravilhoso. Fernando Carvalho, Kleber Grabowska, Júnior Maicá. A gente está fechando o programa de hoje, um grande programa. E o Bairrista FC volta amanhã. Tchau, tchau.